Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Então hoje nós teremos aula, vamos iniciar agora a aula sobre pontuação. É a nossa aula número 7, que é o uso adequado de vírgula. Mas antes eu gostaria de fazer um agradecimento às pessoas que curtiram, compartilharam, comentaram, ou que mesmo que simplesmente visualizaram. Meu muito obrigado a vocês, tá certo? Então vamos à aula. Pessoal, a vírgula, ela serve para mostrar ao leitor as separações breves de sentido entre termos vizinhos, as inversões e intercalações, quer na oração, quer no período. Mas tem as regras práticas. Primeiro, para separar elementos. A vírgula serve para separar, dentro da mesma oração, elementos que têm a mesma função sintática e que, em regra geral, não sejam ligadas pelas conjunções e nem ou. Observe um exemplo. Aqui, objetivos, conteúdo, método e recursos didáticos compõem um plano. Então, objetivos, vírgula, não sei se está aparecendo bem aqui a vírgula em vermelho. Objetivos, vírgula, conteúdo, vírgula, métodos e recursos didáticos compõem um plano. Aqui ficou desnecessária a vírgula, porque nós temos já a conjunção aqui, certo? A conjunção e. Se você estiver listando várias coisas, vai precisar de vírgula também. Então, como é no caso aqui, por exemplo, você está listando. Minhas frutas prediletas são laranja, vírgula, uva, vírgula, melancia, vírgula, manga e goiaba. Aqui dispensa-se a vírgula por causa da conjunção, que já conclui. Tá certo? Então, pessoal, você usa a vírgula também depois de um vocativo. O que é um vocativo? Vocativo é um chamamento. Quando você chama alguém, seja por nome, ou pelo pronome, ou de outra forma. Então, você vai usar a vírgula nesses casos. Vamos ver os exemplos aqui no quadro. Ana, vírgula, atenda a campainha. Olha, se você tira a vírgula, fica todo esse resto como se fosse alguma coisa referente ao nome só. Não fica bem correto. Não diga assim, menina. Olha a vírgula. Não diga assim, menina. Esse terceiro caso. Quando sair, Marina. Vírgula, Marina. Quando sair, Marina, deixa a luz acesa. Veja, minha querida, que lindo lugar. Perceberam então aqui que, Ana, atenda a campainha. Nome da menina ou da moça, que seja. Né? Ana, atenda a campainha. Não diga assim, menina. Está falando com a menina, né? Sem utilizar o nome próprio dela. Quando sair, Marina, aqui volta então o nome. Deixa a luz acesa. Veja, minha querida, uma denominação carinhosa da pessoa, mas está falando para alguém, né? Chamando a atenção de alguém. Que lindo lugar. Observação. Está chamando alguém? Use vírgula depois. Tá certo? Então, pessoal, usa-se vírgula também entre o aposto. Frequentemente, o aposto aparece entre a vírgula
mas às vezes, no caso às vezes utiliza também os dois pontos, em raras vezes. Os dois pontos, ele é em caso de um aposto, né, claro, ou de uma oração apositiva, que indica uma citação. Por exemplo, vamos pegar os exemplos aqui. Só me falta uma coisa: sossego. Alguém, às vezes, pode preferir colocar uma vírgula, né? Enfim. Mas aqui, ó, aqui no caso você pode utilizar os dois pontos por causa de ser assim, né? Um aposto. Nesse caso, João, professor do ensino médio, está de licença. Olha, veja a oração principal. João está de licença. Mas você intercalou essa frase, né, para dar uma explicação. Então, nesse caso, como você acrescentou aqui no meio da frase, você vai ter que utilizar a vírgula. Então, em vez de João está de licença, você fala algo sobre o sujeito João, né? Que ele é professor de ensino médio. Esse outro caso aqui também. Neymar, grande jogador brasileiro, voltou ao Brasil. Poderíamos simplesmente colocar aqui, Neymar voltou ao Brasil. Mas suponhamos, né, que às vezes uma pessoa, né, não conhece o Neymar ou nunca ouviu falar, aí você está colocando nessa referência aqui que ele é um grande jogador brasileiro, né? Fica mais esclarecido. Observação, gente. Se você introduziu uma explicação ou clarificação no meio da oração, use vírgula, que é esses casos aqui, né? Você colocou uma explicação ou uma clarificação aqui, tá bom? Vamos para o número 4. Então, no número 4, nós devemos usar a vírgula depois dos advérbios sim e não. Veja bem, a vírgula é usada após esses advérbios quando eles iniciam uma oração que atue como resposta. Por exemplo, aqui, ó, sim, vírgula, estamos satisfeitos com o resultado. Tá? Não, vírgula, não concordo com essa proposta absurda. Antes de continuar, veja bem, para você colocar um ponto no seu não, só se você não for falar mais nada. Você gosta de maçã? Não. Simplesmente. Mas para mudar a continuidade, aí tem que ser utilizado mesmo a vírgula. Observação. Depois de sim ou não, iniciais em respostas, coloque sempre a vírgula. Então, ó, depois de sim ou não iniciais em respostas, coloque sempre a vírgula, tá bom? Então, pessoal, no item 5, na intercalação de texto, a vírgula ela é utilizada para inserir expressões intercaladas dentro de uma oração, bem como orações intercaladas dentro de outras orações também, certo? O que é oração intercalada? Aquela que fica no meio, né, das orações. Então, nesse caso aqui, ó, vi, porém, as opções que eu tinha. Né? Ó, aqui está quebrando uma frase, o período, ela está aqui no meio. Ó, simplesmente, ó, seria, vi as opções que eu tinha, mas vi, porém, né? Que tem o mesmo valor, né, de outras condições adversativas. Ele não vai, de forma alguma, te obedecer. Olha, gente, ele não vai, de forma alguma, ó, te obedecer. Neste caso aqui, ó,
A atriz, disse o público, atuou com brilhantismo. Então, vírgula, disse o público, né? Atuou com brilhantismo. Está ressaltando aqui, né, que é a manifestação do público, tá certo? Então vamos lá. Observação. Coloque entre vírgula aquilo que está quebrando uma frase ou período, tá certo? Nas orações, número 6, nas orações subordinadas adverbiais, a vírgula deve estar presente na separação de orações subordinadas adverbiais, especialmente quando elas iniciam a oração. Então, veja o exemplo. Apesar da chuva torrencial, aqui nós colocamos vírgula, certo? Fomos à praia. Ó, veja bem que a oração subordinada é a primeira. Nesse caso, nós vamos precisar da vírgula. Quando uma oração com a função de advérbio estiver antes da oração principal, use vírgula. Então, agora nesse caso, ó, fomos à praia apesar da chuva torrencial. Aqui não tem vírgula, porque esse apesar da chuva torrencial, né, ela é uma subordinada adverbial concessiva, tá bom? Se aparecer depois, a vírgula é dispensada. Ou seja, se a oração principal ela vem antes, você não precisa usar vírgula. Mas se a subordinada vier antes, você precisa usar vírgula sim. Tá bom? Então, gente, número 7. Nas orações subordinadas adjetivas explicativas, a vírgula deve ser utilizada em informações acessórias, que ampliam ou esclarecem uma informação, mas que pode ser retirada da frase, porque ela não vai causar dano à compreensão, certo? Ó, vamos ver um exemplo aqui. Embora estivesse mau tempo, vírgula, fomos à praia. Certo? A gente só, nesse caso, vocês perceberam que a vírgula apareceu. Se fosse o contrário, fomos à praia, embora estivesse mau tempo, dispensaria a vírgula. Porque a oração principal ficaria no início. Tá certo? Nas orações subordinadas adjetivas explicativas. Então, a vírgula deve ser utilizada em informações acessórias, que ampliam ou esclarecem uma informação, mas que podem ser retiradas da frase. Ó, no caso aqui, ó, Gregório de Matos, que é... Desculpa aí. Que é a principal expressão do barroco brasileiro, vírgula, né? Que era conhecido como o Boca de Inferno. Para quem não sabe, né, ele era conhecido como Boca de Inferno porque ele não tinha medo de se expressar. Ele falava de quem fosse que ele não concordasse. Poderia ser o clero, poderia ser reis, enfim, os nobres, né? Então ele não tinha medo de nada, por isso é chamado de Boca de Inferno, tá bom? Mas aqui, mais importante aqui no português, né? Como eu disse, poderia até ser dispensada. Ó. Gregório de Matos, né? Era conhecido como Boca de Inferno. Por que ela é, nesse caso, ela é explicativa? Quando é restritiva, não precisa de verbo. Mas a gente vai trabalhar mais daqui a pouquinho, né? Veja só. Tá? Ó, nem sempre que usamos que significa que usamos vírgula, mas quando a informação é introduzida. Então, que é nesse caso aqui. Tá?
é acessória, aí tem que colocar vírgula. Bom, existem casos em que a informação depois do que é essencial para entendermos a mensagem. Na omissão de verbos, por exemplo, a vírgula é usada para assinalar a omissão de palavras, sendo maioritariamente utilizada na omissão do verbo. Então, nesse caso aqui, vamos de carro, eles de ônibus. A vírgula, ela substitui o vão, o verbo ir, né? Ó, nós vamos, eles vão de ônibus. Então, aqui nós utilizamos a vírgula. Certo? Observação. Aqui, ó, a vírgula é usada em alguns casos para substituir uma palavra que já tenha sido usada na frase. Mas atenção, é uma forma pouco usual de escrever e pode levar ao erro. Então é preciso ter cuidado, né? O melhor jeito é não tentar escrever dessa forma. Tá bom? 9. Acompanhando local e data. Emprega-se a vírgula para separar o topônimo da data. Exemplo. Brasil, 6 de fevereiro de 2025. Então, aqui, utilizamos a vírgula. Observação. Local, data. Sempre use a vírgula. Dúvidas frequentes do uso da vírgula. Quando o assunto é vírgula, as dúvidas mais frequentes quanto ao seu uso são: antes do e. Geralmente, a vírgula não é empregada antes da conjunção e, bem como das conjunções nem e ou, exceto nas seguintes situações: quando a repetição da conjunção com objetivo enfático, quando os sujeitos das orações são diferentes e quando a conjunção e transmite um valor de diferença e não de adição. Vamos ver então alguns exemplos. Fiz e fiz, certo? E mais fiz por todos eles. Então olha a vírgula onde ela fica aqui, né? Mariana cursou medicina e Marília jornalismo. Vocês perceberam aqui que a vírgula vem antes do e, tá certo? Como nos outros casos. Então, antes do que, no caso de se tratar de uma oração subordinada adjetiva explicativa, a vírgula deve ser utilizada. Tal como vimos no exemplo que foi dado acima. Exemplo, né? Gregório de Matos, vírgula, que é a principal expressão do barroco no Brasil, vírgula, era conhecido como boca de inferno. Então, nós temos a vírgula aqui e aqui, né? Tá certo? Porém, no que se respeita à oração subordinada adjetiva restritiva, a vírgula não é utilizada, tal como também vimos no outro exemplo dado acima. Então, olha aqui, ó. Relatórios que ele preparou estão na mesa. Nós não estamos falando de outros relatórios. Nós estamos falando de um especial, uma restrição. Então, esse pronome relativo aqui, né? Ele não aparece, vírgula, nem antes nem depois, nesses casos aí. Tá certo? Quando usar ponto e vírgula? O ponto e vírgula denota sempre uma separação mais ampla do que a vírgula, mas não a ponto de encerrar o período. Então vejam bem, o ponto e vírgula é utilizado nas seguintes situações. Primeiro, nas orações coordenadas ou subordinadas.
quando essas orações são extensas ou já tem vírgula. Exemplo. Então, gente, olha o exemplo. É difícil chegar a um consenso quando ele, que passa a vida a ver televisão, adora cinema. Ponto e vírgula. Ó, ela, que passa a vida a ler, é apaixonada por teatro. Então, eu vejo que é uma pausa um pouquinho mais alongada. Sem virtude, perece a democracia. Ó, sem virtude, perece a democracia. Ponto e vírgula. O que mantém o governo despótico ou tirano é o medo. Entendeu? Aqui, ó. Ponto e vírgula. Certo? E a honra seria o substrato do princípio monárquico. Tá certo? Então, e a honra seria o substrato do princípio monárquico. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até! Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.